Top Road Bikes para você começar a pedalar em 2024 sem gastar muito. Se você quer saber quais são as melhores bikes para você começar a pedalar na estrada ainda esse ano, fica comigo até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Talvez o vídeo que eu mais sofra para fazer para vocês é o vídeo de bikes de entrada para quem quer começar na estrada, ou as road bikes, as famosas speed. Eu vejo como um grande problema as empresas nacionais hoje não darem tanta atenção nesse sentido e infelizmente a gente sofre muito, né, galera, porque as bikes de entrada são bastante simples nas suas formatações, deixando aí meio que um lapso, né? Então, no vídeo de hoje eu vou tentar fazer uma junção de alguns modelos que a gente tem no mercado nacional, trazendo um pouquinho de informação aí para vocês para começar a pedalar. Então, bora para o nosso top 4 bikes até R$5.000, contando inclusive com uma informação bem especial no final do vídeo, então assiste até o final para poder pegar essa informação. A top 4 do vídeo de hoje é a Calloyzinha 10. A Calloy 10 nada mais é do que uma reedição, uma bike que foi muito famosa, né, nos anos 90, que fez muitos adeptos aí entrarem no ciclismo, porém é um modelo que a Calloy pretende ter em linha para meio que fazer um pouco de saudosismo, né? Vou falar dessa bike porque realmente a Calloy começa com a Calloy 10 e aí depois ela vai pular para uma bike bem mais cara, então a gente tem um lapso aí que infelizmente, né, agride na questão do preço. A Calloy 10 vai te oferecer um quadro em alumínio com um garfo ainda em aço, né, que é aquele garfo um pouco mais simples. Por conta do grupo, nós vamos ver aqui a utilização de um turn A70 de 2 por 7 velocidades, totalizando 14 marchas. Aqui a gente tem um grupo um pouco mais simples, é importante situar a questão da distribuição de marchas, né? Por ser um cassete indexado, aqui nós temos 14,28 dentes, com um pé de vela 50/34. Isso quer dizer o quê? Que você tem na sua coroa dianteira 34 dentes e lá na coroa traseira 28 na mais leve, né? Então isso torna uma relação um pouco mais pesada para escaladas, é importante deixar esse ponto. Para a velocidade final, ok, ela até vai atender bem. Poderia ter um cassete um pouquinho melhor nessa faixa de valor, mas é uma opção que a Calloy tem para custo-benefício. Como eu falei, ela é um modelo que é uma reedição, né? Então ela lembra, né, aquela edição antiga, que ela tem aqueles passadores que são um pouco suspeitos de se falar, né? Por quê? Ele fica na altura do joelho, é um passador que é um pouco uma posição que não é tão correta assim para ciclismo, principalmente se você vai sprintar, você levanta o joelho, você levanta um pouquinho mais a bike, você corre o risco de encostar nele e acaba trocando de marcha sem querer. Então ele é meio que uma desgraça mesmo, tá? Bacana por ser saudosista, infelizmente não está atualizado, né? Tornando ela assim uma bike retrô, né? Eu vou colocar dessa forma para a gente poder se entender, né? Não estou denegrindo a imagem da bike, a bike fez muito sucesso, eu lembro dos meus amigos mais velhos na época, né, usavam a Calloy 10, era uma bike que todo mundo queria, mas é uma bike saudosista, né? Hoje existe muita tecnologia, o mercado evoluiu muito, então acaba ficando um pouquinho para trás. O freio dela é um freio que não é informado no site da Calloy qual marca que ele é, né? Assim como os seus pneus. Aqui a gente vai contar com pneus 700/28, né? Que é uma espessura um pouquinho mais larga, contando com freios caliper, obviamente, né? Que é aquele freio que a gente vê no aro ou dual pivô. Peso de cerca de 11,5 kg que não é informado no site. Eu tive que recorrer a outros sites, então a informação é uma informação secundária até, não é uma informação oficial da Calloy. Com o menor preço do mercado, R$ 1.990, talvez seja aquela bikezinha para você dar um giro, para você começar o seu pedal, para você realmente ver se gosta. E se caso você gostar, você vai necessariamente precisar evoluir de equipamento, né? Porque ela é uma bike mais simples mesmo. E claro, né? Que traz um pouquinho de saudosismo. Então tá aí, né? Calloy 10 ficando com o quarto lugar no vídeo de hoje. A briga foi feia pelo top 3, mas eu optei por colocar no terceiro lugar do vídeo de hoje a TSW TR30. Por que a TR30? Bom, o primeiro ponto é que ela vai te oferecer um garfo ainda em aço, já com um quadro em alumínio, né? Mas o garfo dela é de aço, então é um garfo um pouquinho mais simples. Outro aspecto aqui, assim como a Calloy, ela vai predominantemente ter o turn A70, né? Que é o grupo que vai compor maior parte dessas bikes de entrada, porém ela vai ter freios no aro, né, que é um freio não informado pela TSW, né, aquele freio que vem no aro, com pneus 700/25, pneu um pouquinho mais fino, né. Não é tão confortável, o pneu mais fino nesse caso aí não vai ser tão ideal para quem está começando principalmente. Eu acredito que poderia ter um pouquinho mais de cuidado, né, na hora de escolher alguns componentes para uma bike um pouco mais de entrada, visando, né, que se tu tá começando e tu tem desconforto, tende a não continuar no esporte. Então isso que é um ponto que eu acho que deixa um pouquinho a desejar nessa bike. Porém, a precificação dela tá ok, né?
frente às suas concorrentes, ela vai estar custando na faixa de 2.990 e ela pesa cerca de 11,17 quilos. Também informação secundária, tá, galera? Não encontrei essa informação no site da TSW, que claro, né, que não é obrigada a colocar essa informação, mas é uma informação importante, né? A gente gosta de saber que quando entra no mundo da bike de estrada, a gente está mais atento ao peso do que, principalmente, né, no mountain bike. Então a TSW TR30 vai ficar com o nosso top 3 do vídeo de hoje. E no top 2 eu coloquei a Audax Ventus 500, que ela é uma bike muito semelhante à nossa TR30, porém ela vai ter alguns aspectos que tornam ela um pouquinho mais efetiva. Principalmente pelo fato de já termos um quadro e um garfo em alumínio 6061, então a gente vai ter um ganho considerável aí de componentes, né, de material, com um sistema de troca de marchas também sendo turning, porém aqui a gente vai ter uma pequena diferença, que é o número de dentes do cassete, que é 13,28, né, com 50,34 na dianteira. Então a gente tem um cog com um dente a menos no primeiro nível do cassete, fazendo com que a gente tenha um pouquinho mais de velocidade final, né? Lembrando que quando a gente está começando, teoricamente, a gente não vai subir tanta serra, não vai subir tanto morro. Muito depende da sua região, muito depende de onde você mora. Mas aqui a gente tem uma diferença, então, de escalonamento. Ficando com o segundo lugar, principalmente pela questão dos freios, né? Diferente da TR30, a nossa Audax vai contar com freios a disco. Claro que, né, de uma marca genérica, aqui a Audax utiliza o freio da marca Sipo, porém já é mais efetivo do que o freio no aro mais simples, né? Então a gente vai ter um freio a disco aqui que vai entregar um pouquinho mais de segurança para o ciclista. Por isso, afinal de contas, ter um freio a disco, mesmo que mecânico, já é mais efetivo que o freio no aro neste caso, tá? É importante citar que tem freios no aro muito bons, porém fazendo uma comparação direta. Contando com pneus de arame 700/28 da marca Shaiwang, a nossa Audax Ventus 500, ela vai estar custando na faixa de R$ 3.099 a R$ 3.299 até R$ 3.500. Ela não tem preço sugerido no site, pelo menos eu não encontrei essa informação, e aí claro que vai variar um pouquinho de loja para loja. Então na faixa de R$ 3.000 a R$ 3.500 é o preço que você vai pagar na Audax Ventus, oferecendo componentes um pouquinho menores que a nossa TSW, né? Então por isso ela vai ficar com o top 2 do vídeo de hoje. Então vamos para o top 1 dessa nossa lista de bikes de estrada de hoje, até R$ 5.000, que vai ser a nossa nova Odd Velocidisk 2024. Mas Cássio, a Odd não excede um pouquinho esse valor? Então, eu tenho uma informação bem importante para vocês que vai ficar para o finalzinho do vídeo, como eu falo. Aqui nós vamos ter um grande diferencial por conta da Velocidisk, no fato de ela ser um quadro em alumínio, porém já com um garfo em carbono, né? Então a gente tem um adicional aí que é o garfo em carbono para uma bike de entrada, com o modelo novo já tendo um movimento de direção Tupperhead, então acaba sendo um pouquinho mais robusto, a gente vai ter mais qualidade na parte do desenvolvimento do quadro. Além disso, a Odd fez uma remodelação, né, no seu quadro 2022/23 para o nosso modelo 2024, tornando ele um pouquinho mais rígido e claro que o chão está um pouquinho mais baixo, que é um ponto bem interessante. Por conta do grupo, nós vamos ver a utilização do nosso Claris de 16 velocidades, então as outras bikes eram 14 velocidades, aqui temos 2 velocidades a mais. Mas Cássio, 2 velocidades faz a diferença? Faz toda a diferença, principalmente para bikes de estrada. Principalmente e também, né, exclusivamente pelo fato do nível da cadência que a gente utiliza. Isso é um ponto muito importante, que quando a gente tem mais degraus nessa nossa escada, que é o exemplo que eu sempre dou, né, nosso cassete tem mais marchas, a gente consegue acertar melhor a marcha ideal, a marcha correta para nós nos sentirmos confortáveis. Então você não fica nem muito pesado nem muito leve, né? Você tem mais ajustes que você consegue fazer. Por conta do grupo, né, o Claris, nós vamos ver então um pé de vela 50/34, porém o cassete traseiro com uma distribuição de 11/32, e prestem bem atenção porque aqui faz toda a diferença. Eu tenho 11 dentes no primeiro cog e 32 no último, então eu tenho uma relação mais bem distribuída, né? O que faz a diferença, como eu falei, pelo fato do seu alcance. Por conta do freio, nós também vamos ter um freio Shimano. Aqui é um freio a disco mecânico do próprio Claris, né, que é a mesma família do grupo, então tornando ela uma bike mais efetiva tanto para a parte de marchas quanto para a parte de freios. E por conta dos pneus, nós vamos ver a utilização do pneu Kenda, é o Quickly 700/32C, né? Já é um pneu um pouquinho mais robusto, um pouquinho mais largo e faz bastante diferença, e isso eu posso falar com conhecimento de causa. A Veloci é uma bike que pode ser utilizada para uso urbano, se você quiser usar menos pressão no pneu e utilizar ela para paralelepípedos, para subir e descer de calçadas, você consegue, né? Isso que eu acho que é um ponto muito importante. Também, você pode botar mais pressão nesse pneu, né? Utilizar um pouco de pressão mais alta e aí sim cair na estrada tranquilamente com ela. Acho que é importante eu pontuar isso, né? Porque
vamos lá, né? Não é um valor muito baixo o preço de uma bicicleta hoje no Brasil. E claro, como brasileiro, a gente vai acabar utilizando essa bike em estradas ruins, em estradas que não são adequadas para o uso da bicicleta de estrada. Por isso, é importante, né, ter um material com um pouco mais de conforto, principalmente para a hora de, né, precisou descer uma calçada, precisou cruzar um buraco ou precisou cruzar uma rua um pouco mais de paralelepípedos e tudo mais. Então esse pneu eu acho que é um acerto. Não vejo sentido em ter pneu muito fino na bike de estrada. Hoje se convenceu, o mercado se convenceu de que pode ter pneu mais largo, então aqui é um acerto bem grande por parte da Odd. Pesando cerca de 11,7 kg, claro que o peso não vai ser o diferencial em nenhuma dessas bikes que eu citei, né? Aqui a gente tem uma semelhança muito grande entre todas elas, com um preço sugerido de R$ 5.190, a Veloci diz que fica no topo da nossa lista de top bikes até R$ 5.000. E eu estou citando esse ponto exatamente por isso, né? Nós vamos estar liberando um cupom exclusivo para quem assistiu esse vídeo, Veloci 5 com 2 L's, tá? Que vai te oferecer 5% de desconto na hora de realizar a compra da sua Odd Veloci direto do nosso patrocinador, que é a Benante Bike. E aí sim, aí ela vai estar abaixo da casa dos R$ 5.000, como eu falei para vocês. Por isso, a Veloci leva o topo da nossa lista de hoje, e principalmente porque eu tenho muita dificuldade, né? Como eu disse, é um apelo que eu preciso fazer, muita dificuldade de produzir vídeos de bikes de entrada para o mundo da estrada, o mundo da road, né? Por quê? Primeiro, precificação, que é bem difícil, afinal de contas a gente tem preço aí muito alto nessas bikes. A diferença de valor, o salto é muito grande de uma para outra. E se eu talvez quiser entrar numa bike importada, nossa, fica pior ainda, né? Até cheguei a olhar Specialized, Trek, enfim, outras marcas, mas é impossível, né? Os caras oferecem bikes aí de entrada com um custo de R$ 10.000, então fica muito distante do brasileiro médio que quer ter uma bike para poder suplementar os seus treinos, quer começar nesse universo e não quer, claro, gastar R$ 10.000 para saber se vai gostar do esporte ou não. Ponto negativo para a Odd aqui, é importante citar também a questão de que a Veloci diz que não está no site deles. Pelo menos eu não encontrei, né? Fiz bastante pesquisa aí na hora de fazer esse vídeo, na hora de captar esse material. E as informações que eu tenho são de sites secundários, tá? Não estão disponíveis no site da Odd, lá só tem modelo 2022 ainda. Então a Odd precisa acertar, né, esse ponto aí, principalmente na questão do marketing, né? Deixar um pouquinho mais alinhado o aspecto das informações. Nós, como bons consumidores, queremos saber o que nós estamos comprando e precisamos ter certeza que a informação está correta. De mais a mais, o nosso top bikes de entrada até R$ 5.000 fica por aqui, né? Esperamos que vocês tenham gostado desse assunto. É um material que, como eu disse, é bem desafiador para mim poder produzir ele para vocês. E claro que eu quero que cada vez mais gente comece nesse universo incrível que é o ciclismo de estrada que eu gosto tanto. Então, se você gostou, não se esquece de deixar like nesse vídeo, faz toda a diferença. E claro, né, faça um comentário aqui, que bike que faltou, o que a gente pode melhorar, que a gente está sempre apto a ouvir vocês e procura sempre evoluir. Esperamos que vocês tenham gostado desse conteúdo. O vídeo de hoje era isso, galera. Valeu e até uma próxima.